que pode ouvir a voz de um profeta e a terra não, o céu não dá mais chuva e o povo ficar 3 anos sem chover e grande fome, mas o mesmo profeta orar e haver a água do céu e haver a abundância de Deus. É interessante notar o quanto nós estamos perto de Jesus como Filipe e ele começa a ver a sua incapacidade de poder alimentar tão grande multidão. E quando nós estamos com fome e famintos, nós estamos praticamente sem vida. Talvez o que eu estou falando nesta noite nunca passou por vocês. Vocês sempre tiveram abundância. Eu sou do tempo que o fogão era fogão de lenha, que você assava uma batata doce, né? Você jogava no meio do braseiro, você esperava aquilo ficar bom. Sou do tempo que tem 12 pessoas para comer e havia uma panela com sopa de feijão, para que pudesse dar para todo mundo. E era sopa de feijão do 1º de janeiro até 31 de dezembro. O ano todo você ia saber que tinha sopa de feijão na janta para poder comer. Talvez vocês deveriam despertar que quando nós cremos no Deus que pode fazer o milagre da multiplicação, precisamos entender também que esse Deus pode fazer o milagre na nossa vida, na nossa sociedade. Amém? Talvez nesses dias nós estamos vivendo dias que nada disso nos incomoda mais. Quando nós vemos lá no Rio de Janeiro aquela violência, quando nós vemos aqui em São Paulo aquela situação, né, de chacina, isso também não nos incomoda. E quando nós vemos uma pessoa que não está alimentada adequadamente, isso também não nos incomoda. Na Galileia habitava um povo estrangeiro. Não era uma Galileia dos gentios, era um povo que Jesus sempre se dirigia para lá, e Jesus era a ressurreição e a vida, ele tinha poder de fazer o milagre da cura, da multiplicação, ele tinha toda a característica, e ele sempre procura, nas 20 cidades da Galileia, sempre fazer e manifestar a presença de Deus. Talvez ali, em uma cidade estrangeira, você pode observar que da Galileia não se levanta profeta. Talvez você tenha participado dessa igreja por muito tempo, e às vezes dentro do seu coração pode observar que da Filadélfia não se levanta profeta. Talvez você inculcou já toda aquela racionalidade humana de incredulidade e não permitindo o poder de Deus atuar abundantemente. Mas então Jesus, vendo na Galileia toda a oportunidade de fazer a multiplicação, reconhecendo que aquelas terras uma vez pertenceu às tribos de Zebulon, de Naftali, e todo aquele povo ali, né, aquelas 20 cidades do norte da Palestina, e apesar de ser comandada por Herodes, ele viu a grande possibilidade do milagre acontecer. Irmãos, diante de nós sempre temos desafios. Mesmo na velhice, eu creio que nós temos desafios. E nós não podemos nos calar diante de tantas dificuldades. Quando nós observamos aqui que aquele povo faminto quis fazer Jesus rei, Jesus não queria nada disso. E se você começa a caminhar em direção àquilo que João escreve, Jesus começa a conversar com o povo dizendo: vocês têm me seguido porque eu matei a fome de vocês. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou sobre o seu selo. Talvez é um chacoalhão para a nossa vida exatamente isso. Se você tem corrido atrás de Deus
libertação do marido, do jovem, do seu filho, da libertação sua, você tem que trabalhar não pela comida que perece. Talvez procurar Deus pelos seus próprios interesses significa que você precisa rever o seu conceito teológico e bíblico. Jesus faz uma declaração no versículo 33 dizendo: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. E declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque Jesus chama uma realidade extraordinária, falando a um povo que está sedento e faminto. Porque os valores transitórios da nossa vida, é como o pastor Wilson falou, se resume na nossa própria existência. Jesus está querendo nos chacoalhar nessa noite e permitir que possamos pensar mais além. Talvez ser como Moisés, que subir ao monte para poder entender as realidades de Deus num momento extraordinário. Jesus não fala somente isso por acaso, mas ele diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. E ele continua dizendo assim: eu sou o pão da vida, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E quando Jesus disse exatamente isso, os discípulos arregalaram os olhos e falaram: que negócio é esse? Nós estávamos lá com uma multidão de 5.000 pessoas. As mulheres eram desprezadas, as crianças não eram desprezadas. Mas Jesus alimenta a todos. E de repente ele começa a falar de valores e comida e muito mais interessante, muito mais espiritual. E os discípulos então, quando percebem que Jesus joga toda a responsabilidade sobre si, ele realmente se posiciona como autor e consumador da nossa fé. Aquele que é e que reina absoluto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E quando Jesus é oferecido por libação pelos nossos pecados, se nós não desejarmos comer da sua carne e beber do seu sangue, realmente nós não temos parte com ele. Porque